Existe um momento exato na história da humanidade em que tudo muda. Não é um momento que você consegue marcar no calendário com antecedência. Ele não aparece anunciado nas manchetes. Ele não chega com fanfarra. Ele chega silencioso, quase imperceptível, como uma fissura microscópica no casco de um navio que ainda navega confortavelmente pelo oceano. Você não vê a fissura. Você não sente a fissura. Mas a fissura está lá. E ela vai crescer. E um dia, o navio afunda. Agora imagine o oposto disso. Imagine que em vez de uma fissura destruindo algo, é uma fissura criando algo. Uma abertura para um universo completamente diferente de possibilidades. Uma rachadura na realidade computacional que conhecemos, por onde escapa uma luz que nunca vimos antes. Essa fissura tem um nome. Ela se chama computação quântica. E ela não é ficção científica. Ela não é promessa de futuro distante. Ela está acontecendo agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras. Em laboratórios de Zurique, de Tóquio, de Xangai, de Mountain View, na Califórnia, de Cambridge, no Reino Unido, de São Paulo, de dezenas de centros de pesquisa espalhados pelo planeta. Máquinas estranhas, refrigeradas a temperaturas mais frias do que o espaço sideral, operando segundo leis físicas que parecem violar o senso comum, estão sendo construídas agora mesmo. E essas máquinas têm o potencial de reescrever absolutamente tudo que a humanidade conhece sobre o que é possível calcular, simular, descobrir e criar. Mas para entender por que isso é tão extraordinário, você precisa primeiro entender o que temos hoje. Você precisa entender o computador clássico. E para entender o computador clássico de verdade, não apenas superficialmente, você precisa voltar ao começo. Não ao começo dos computadores eletrônicos, ao começo do próprio ato de computar. Porque computar é uma atividade humana que antecede qualquer máquina. Computar é contar, é calcular, é transformar perguntas em respostas através de operações sistemáticas. Os sumérios computavam em argila há mais de 5.000 anos. Os egípcios computavam para construir as pirâmides. Os gregos antigos computavam trajetórias de planetas com mecanismos de bronze, como o extraordinário mecanismo de Antiquítera, encontrado num naufrágio e datado de aproximadamente 100 anos antes de Cristo, capaz de prever eclipses e calcular posições planetárias com uma precisão que deixa engenheiros modernos perplexos quando analisam suas engrenagens. Os árabes medievais computavam álgebra. Os europeus renascentistas computavam com réguas de cálculo. Charles Babbage, no século XIX, sonhou com uma máquina chamada máquina analítica, que realizaria qualquer cálculo de forma mecânica, programável através de cartões perfurados, uma ideia tão avançada para sua época que ele morreu sem vê-la construída. Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron e colaboradora de Babbage, escreveu o que muitos historiadores reconhecem como o primeiro algoritmo da história, instruções para que a máquina analítica calculasse os números de Bernoulli. Ela fez isso em 1843. Ela não viu o computador eletrônico, mas ela enxergou além da máquina que tinha à frente. Ela escreveu que a máquina analítica poderia compor música, produzir gráficos, realizar operações de qualquer grau de complexidade, se os símbolos e relações entre eles fossem adequadamente expressos. Ela estava descrevendo a programação de computadores um século antes dos computadores existirem de fato. E quando os computadores eletrônicos finalmente chegaram, na segunda metade do século XX, eles chegaram fundados num princípio aparentemente simples, mas de uma profundidade matemática extraordinária. O princípio do bit. Um bit é a menor unidade de informação possível. É uma escolha entre dois estados, 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, sim ou não. Esse conceito foi formalizado por Claude Shannon em 1948, numa publicação intitulada Uma Teoria Matemática da Comunicação, que é talvez o artigo mais influente da história da tecnologia. Shannon demonstrou que qualquer tipo de informação, texto, imagem, som, vídeo, qualquer coisa, podia ser representada como uma sequência de bits,
e que essas sequências podiam ser manipuladas de forma confiável através de operações lógicas elementares. Tudo que um computador faz, absolutamente tudo, se reduz a operações sobre bits. Quando você assiste a um filme em streaming, você está assistindo a bilhões de operações sobre zeros e uns acontecendo por segundo. Quando você faz uma videochamada, quando você pede um aplicativo de entrega de comida, quando você ouve música num serviço de streaming, quando um banco processa sua transação financeira, quando um satélite corrige sua rota, tudo isso são operações sobre bits, zeros e uns. A arquitetura civilizacional do século XXI repousa inteira sobre essa fundação minúscula. E essa fundação funcionou extraordinariamente bem. A Lei de Moore, enunciada por Gordon Moore em 1965, observou empiricamente que o número de transistores num circuito integrado dobrava aproximadamente a cada 2 anos. Isso significou que a potência computacional crescia exponencialmente durante décadas. O computador que colocou Neil Armstrong na Lua em 1969 tinha menos poder de processamento do que uma calculadora de bolso dos anos 90. O smartphone que você carrega no bolso hoje tem mais potência computacional do que todos os computadores do mundo combinados em 1969. Esse crescimento parece mágico, mas ele tem um limite físico, e estamos nos aproximando perigosamente desse limite. Os transistores modernos têm dimensões medidas em nanômetros. Um nanômetro é 1/1000º de milímetro. Para ter uma ideia de escala, um fio de cabelo humano tem aproximadamente 80.000 nanômetros de diâmetro. Os transistores mais avançados dos chips modernos têm apenas 2, 3, 5 nanômetros. Estamos falando de estruturas com alguns poucos átomos de largura. E quando você chega a essa escala, algo estranho acontece. As leis da física clássica param de funcionar. Os elétrons começam a se comportar de forma radicalmente diferente. Eles atravessam barreiras que, classicamente, não deveriam conseguir atravessar, num fenômeno chamado tunelamento quântico. Os transistores param de funcionar de forma confiável. O calor gerado se torna incontrolável. A miniaturização clássica chegou ao seu limite físico fundamental. E é precisamente aqui que a computação quântica entra. Não como uma continuação do mesmo caminho, não como uma evolução incremental, mas como uma ruptura absoluta. Uma mudança de paradigma tão profunda quanto foi a transição dos computadores analógicos mecânicos para os computadores digitais eletrônicos. A computação quântica não tenta fazer o mesmo que a computação clássica, só que mais rápido. Ela faz algo fundamentalmente diferente. Ela opera segundo as leis da mecânica quântica, que é a teoria física que descreve o comportamento da matéria e da energia na escala dos átomos e das partículas subatômicas. E essas leis são tão contraintuitivas, tão radicalmente diferentes do que nossa experiência cotidiana nos ensina, que mesmo físicos profissionais às vezes ficam desconfortáveis com elas. Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, ganhador do Prêmio Nobel, disse uma vez uma frase que se tornou famosa: "Se você acha que entende a mecânica quântica, é porque não entendeu a mecânica quântica." Essa não é uma afirmação de derrota. É uma declaração de humildade diante de uma teoria que funciona com precisão extraordinária, mas que desafia qualquer tentativa de visualização intuitiva. Então, o que é mecânica quântica de verdade? É a teoria que descreve como as partículas subatômicas se comportam. E elas se comportam de maneira absolutamente estranha. Na escala quântica, as partículas não têm propriedades definidas antes de serem medidas. Um elétron não tem uma posição definida enquanto você não mede sua posição. Não tem uma velocidade definida enquanto você não mede sua velocidade. Não tem um spin definido enquanto você não mede seu spin. O que o elétron tem antes da medição é uma função de onda, uma descrição matemática de todas as possibilidades que o elétron poderia manifestar, com diferentes probabilidades associadas a cada possibilidade. O elétron existe numa superposição de todos os seus estados possíveis simultaneamente. Isso não é uma limitação do nosso conhecimento. Não é que o elétron tenha uma posição definida,
e nós simplesmente não sabemos qual é. Não. O elétron genuinamente não tem uma posição definida. Ele existe como uma nuvem de probabilidades, e quando você o mede, ele colapsa para um dos estados possíveis, com probabilidade determinada pela função de onda. Einstein não aceitava essa ideia. Ele passou décadas tentando provar que havia alguma variável oculta, alguma propriedade, que nós ainda não havíamos descoberto, que tornaria o comportamento quântico determinístico no fundo. Ele chamava esse comportamento de assustador, e estava errado. Experimentos realizados décadas depois da morte de Einstein provaram que o comportamento quântico é genuinamente indeterminístico. A natureza joga dados, e os dados são quânticos. Essa estranheza, no entanto, é precisamente o que torna a computação quântica poderosa, porque enquanto um bit clássico é sempre 0 ou 1, nunca os dois ao mesmo tempo, um qubit, a unidade básica de informação quântica, pode estar em superposição de 0 e 1 simultaneamente. Isso significa que um qubit carrega não apenas dois estados possíveis, mas uma combinação contínua de ambos, descrita por amplitudes de probabilidade complexas. 2 qubits em superposição representam 4 estados simultaneamente. 3 qubits representam 8 estados. 10 qubits representam 1000 estados. 50 qubits representam mais de 1 quadrilhão de estados. 300 qubits representam mais estados do que existem átomos no universo observável. E um computador quântico processa todos esses estados em paralelo, não sequencialmente, como um computador clássico que processa um caminho de cada vez, simultaneamente, em paralelo quântico. Isso é o que torna certos problemas, que levariam bilhões de anos num computador clássico, potencialmente solucionáveis em segundos num computador quântico suficientemente poderoso. Mas a superposição é apenas uma das 3 propriedades quânticas que os computadores quânticos exploram. A segunda é o entrelaçamento. Entrelaçamento quântico é talvez o fenômeno mais estranho e mais profundo de toda a física. Quando 2 qubits são entrelaçados, eles formam um sistema único, um estado quântico correlacionado, de tal forma que medir o estado de um qubit instantaneamente determina o estado do outro, independentemente de qualquer distância que os separe. Não importa se os 2 qubits estão separados por 1 centímetro ou por 1 bilhão de anos-luz. A correlação é instantânea. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e acreditava que provava que a mecânica quântica estava incompleta. John Bell, em 1964, derivou um teorema matemático que permitia testar se essa correlação poderia ser explicada por algum mecanismo clássico oculto. E os experimentos, conduzidos por John Clauser na década de 70, por Alain Aspect na década de 80 e refinados com crescente precisão por pesquisadores ao redor do mundo até os dias de hoje, todos demonstraram de forma conclusiva que o entrelaçamento é real, que não existe nenhuma variável oculta clássica que o explique e que Einstein estava errado. Clauser e Aspect receberam o Prêmio Nobel de Física em 2022 precisamente por esses experimentos. O entrelaçamento é real, e nos computadores quânticos, ele é usado para criar correlações entre qubits que amplificam enormemente o poder computacional, permitindo que operações sobre um qubit influenciem instantaneamente qubits correlacionados, criando um tipo de processamento paralelo que não tem equivalente na computação clássica. A terceira propriedade é a interferência quântica. Partículas quânticas, como elétrons e fótons, são descritas por funções de onda que podem se somar ou se cancelar, exatamente como ondas na superfície de um lago. Quando 2 ondas se encontram em fase, elas se amplificam. Quando se encontram fora de fase, elas se cancelam. Num computador quântico, os algoritmos são projetados para que as funções de onda dos qubits interfiram de forma construtiva para as respostas corretas e de forma destrutiva para as respostas incorretas. É como se o computador encontrasse a resposta certa, não por tentativa e erro sistemático, como faz um computador clássico, mas por fazer as respostas erradas desaparecerem e as respostas certas se amplificarem.
É uma forma de computação que não tem analogia no mundo clássico. É genuinamente diferente, genuinamente novo. Agora, existe uma pergunta óbvia que precisa ser respondida. Se os computadores quânticos são tão poderosos, por que ainda não substituíram os computadores clássicos? Por que você ainda usa um computador clássico no seu bolso, na sua mesa, no seu escritório? A resposta tem um nome: decoerência. Os estados quânticos são extraordinariamente frágeis. Qualquer interação com o ambiente externo, qualquer perturbação térmica, qualquer ruído eletromagnético, qualquer vibração mecânica, qualquer interação com uma partícula externa, pode destruir a superposição e o entrelaçamento dos qubits. Isso se chama decoerência, e é o principal obstáculo técnico que os pesquisadores em computação quântica enfrentam. É como tentar realizar um balé clássico num estádio de futebol durante uma partida. A precisão que você precisa é absurda. O ambiente tem que ser controlado a um nível que beira o impossível. Os qubits supercondutores, que é o tipo de qubit usado pela IBM e pelo Google, precisam operar a temperaturas de aproximadamente 15 milikelvin. Para ter uma ideia, 0 Kelvin é o zero absoluto, a temperatura mais baixa que existe no universo, onde o movimento térmico dos átomos cessa completamente. O fundo do espaço sideral, o vácuo entre as galáxias, está a aproximadamente 2,7 Kelvin. Os processadores quânticos supercondutores operam a temperaturas 100 vezes mais frias do que o espaço sideral. Eles são os objetos mais frios do universo conhecido. E mesmo com esse resfriamento extremo, os qubits mantêm sua coerência quântica por apenas frações de segundos, às vezes microsegundos, às vezes milissegundos, nos sistemas mais avançados. E durante esse tempo curtíssimo, você precisa realizar todas as operações do seu algoritmo. Além da decoerência, existe o problema dos erros quânticos. Ruídos inevitáveis causam erros nos qubits. E corrigir esses erros é extraordinariamente difícil, porque medir um qubit para verificar se ele está correto destrói o estado quântico que você estava tentando preservar. É o princípio da medição quântica. Você não pode observar um estado quântico sem perturbá-lo. A solução é a correção quântica de erros, que usa múltiplos qubits físicos para representar um único qubit lógico, de forma que erros em qubits físicos individuais possam ser detectados e corrigidos sem que o estado quântico lógico seja medido diretamente. O problema é que os melhores sistemas de correção de erros quânticos existentes hoje requerem algo entre 100 e 1000 qubits físicos para cada qubit lógico. Isso significa que um computador quântico tolerante a falhas capaz de rodar algoritmos quânticos úteis, de longa duração, pode precisar de milhões de qubits físicos. Os melhores sistemas atuais têm algumas centenas a alguns poucos milhares de qubits físicos, com qualidade ainda insuficiente para a correção de erros em larga escala. Estamos ainda na era que os pesquisadores chamam de NISQ, do inglês Noisy Intermediate Scale Quantum, computação quântica de escala intermediária e ruidosa. Mas o progresso é extraordinariamente rápido. Em setembro de 2019, o Google anunciou que seu processador quântico Sycamore havia realizado um cálculo específico em 220 segundos, que, segundo a empresa, levaria 10.000 anos no computador clássico mais poderoso do mundo. A IBM contestou essa afirmação, argumentando que técnicas clássicas mais eficientes poderiam fazer o mesmo cálculo em 2 dias e meio. Mas mesmo assim, horas versus anos ou dias versus séculos, a diferença é astronômica. E esse cálculo específico foi projetado para demonstrar a vantagem quântica, não para resolver um problema prático. Era uma prova de conceito, um marco, um sinal de que a era quântica estava de fato chegando. Desde então, o progresso tem sido vertiginoso. Em 2023, a IBM lançou o processador Condor, com 1121 qubits. Em 2024, múltiplas empresas anunciaram avanços significativos em qualidade de qubits e tempo de coerência. A China tem investido dezenas de bilhões de dólares em pesquisa quântica. A União Europeia lançou o Quantum Flagship com 1 bilhão de euros. Os Estados Unidos aprovaram o National Quantum Initiative Act,
É uma corrida armamentista tecnológica, de proporções históricas, e o prêmio para quem chegar primeiro é o controle de uma tecnologia que pode reconfigurar o poder econômico e militar global. Mas vamos falar do que realmente importa. Vamos falar do que os computadores quânticos vão fazer quando chegarem. Não num futuro abstrato, num futuro que pesquisadores sérios estimam em algum lugar entre 5 e 20 anos. E vamos começar pelo tema que talvez seja o mais urgente de todos, a saúde humana. Especificamente, vamos começar pelo problema de como as proteínas se dobram. As proteínas são as moléculas mais importantes da biologia. Elas são máquinas moleculares que realizam virtualmente todas as funções biológicas do seu corpo. Enzimas que catalisam reações químicas são proteínas. Anticorpos que combatem infecções são proteínas. A hemoglobina que carrega oxigênio no seu sangue é uma proteína. Os receptores nas suas células nervosas, que transmitem sinais elétricos, são proteínas. Os motores moleculares que movem suas células são proteínas. E cada proteína é uma cadeia linear de aminoácidos que se dobra numa estrutura tridimensional específica. Essa estrutura tridimensional é o que determina a função da proteína. Uma proteína mal dobrada não funciona, e proteínas mal dobradas causam doenças. O Alzheimer, o Parkinson, a doença de Creutzfeldt-Jakob, a esclerose lateral amiotrófica, todas essas doenças devastadoras estão associadas a proteínas que adquirem conformações tridimensionais anormais. Portanto, entender como as proteínas se dobram é fundamental para entender e tratar essas doenças. O problema é que simular o dobramento de uma proteína é computacionalmente monstruoso. Uma proteína típica tem centenas de aminoácidos, cada um dos quais pode ocupar uma variedade de conformações possíveis. O número de conformações possíveis cresce exponencialmente com o tamanho da proteína. É o que os cientistas chamam de paradoxo de Levinthal. Se uma proteína de 100 aminoácidos testasse aleatoriamente todas as suas conformações possíveis, levaria mais tempo do que a idade do universo para encontrar a correta. E, no entanto, proteínas se dobram corretamente em microsegundos a milissegundos. A natureza faz isso usando a mecânica quântica. E os computadores quânticos, operando segundo as mesmas leis que a natureza, têm o potencial de simular esse processo diretamente. Não aproximadamente como fazem os computadores clássicos, diretamente com precisão quântica. O DeepMind da Google lançou em 2021 o AlphaFold, um sistema de inteligência artificial que revolucionou a previsão de estruturas de proteínas usando aprendizado profundo clássico. Foi um avanço enorme. Mas mesmo o AlphaFold não simula a dinâmica quântica real do dobramento proteico. Ele usa padrões estatísticos aprendidos de estruturas conhecidas. Um computador quântico suficientemente poderoso poderia simular a mecânica quântica real do dobramento, revelando detalhes dinâmicos que o AlphaFold simplesmente não pode capturar. Isso poderia abrir portas para o desenvolvimento de drogas inteiramente novas, direcionadas com precisão molecular para proteínas específicas envolvidas em doenças. E por falar em desenvolvimento de drogas, o processo atual é absurdamente ineficiente. Desenvolver um novo medicamento, desde a identificação de uma molécula candidata até a aprovação regulatória, custa em média entre 1 bilhão e 3 bilhões de dólares e leva entre 10 e 15 anos. E a taxa de fracasso é enorme. Apenas aproximadamente 1 em cada 10 mil moléculas candidatas identificadas no início do processo chega ao mercado como um medicamento aprovado. A razão principal para essa ineficiência é que os computadores clássicos simplesmente não conseguem simular com precisão suficiente como uma molécula candidata interage com seus alvos biológicos, quais efeitos colaterais ela pode causar, como ela é metabolizada pelo corpo. Um computador quântico poderia simular essas interações moleculares com precisão química exata, drasticamente reduzindo o número de candidatos que precisam ser testados experimentalmente, comprimindo o processo de desenvolvimento de medicamentos de décadas para anos, talvez de anos para meses, e tornando o processo economicamente viável
para doenças raras que atualmente não atraem investimento, porque o mercado potencial é pequeno demais para justificar o custo de desenvolvimento. Pense nas implicações para doenças como a malária, que mata mais de 500 mil de pessoas por ano, principalmente crianças africanas, mas que não é uma prioridade de desenvolvimento farmacêutico porque afeta populações pobres sem poder aquisitivo para pagar pelos medicamentos. Pense nas doenças negligenciadas tropicais. Pense nos superbactérias resistentes a antibióticos, que a Organização Mundial da Saúde classifica como uma das maiores ameaças à saúde global e para as quais o desenvolvimento de novos antibióticos capazes de combatê-las é urgente. Pense no câncer, na infinita variedade de seus subtipos moleculares, cada um requerendo uma abordagem terapêutica diferente. Os computadores quânticos têm o potencial de transformar radicalmente a capacidade da humanidade de desenvolver medicamentos, de entender doenças na escala molecular onde elas realmente acontecem, de personalizar tratamentos com uma precisão que hoje não é possível. Mas os efeitos transformadores da computação quântica vão muito além da medicina. Vamos falar de química. Mais especificamente, vamos falar de um processo químico que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que alimenta literalmente você. Trata-se do processo de fixação de nitrogênio, a conversão de nitrogênio atmosférico, que compõe cerca de 78% do ar que você respira, em amônia, ou outros compostos nitrogenados que as plantas conseguem absorver e usar para crescer. O nitrogênio é essencial para a síntese de aminoácidos e nucleotídeos, os blocos construtores das proteínas e do DNA. Sem nitrogênio disponível no solo, as plantas não crescem, e sem plantas não há comida. Historicamente, a fixação de nitrogênio na agricultura dependia de processos naturais realizados por bactérias que vivem em simbiose com certas plantas, como as leguminosas. Mas no início do século XX, Fritz Haber e Carl Bosch desenvolveram um processo industrial de fixação de nitrogênio que usa altas temperaturas e pressões para converter nitrogênio atmosférico em amônia. Esse processo, chamado Haber-Bosch, é hoje responsável pela produção de fertilizantes, que alimentam aproximadamente metade da população humana do planeta. Sem o processo Haber-Bosch, estima-se que a Terra poderia sustentar no máximo 4 bilhões de pessoas. Somos mais de 8 bilhões hoje. Metade de nós existe porque Fritz Haber descobriu como fazer a fixação industrial de nitrogênio. O problema é que o processo Haber-Bosch é energeticamente intensivo de forma obscena. Ele consome aproximadamente 1 a 2% de toda a energia que a humanidade produz anualmente. Ele é responsável por aproximadamente 1,5% de todas as emissões de dióxido de carbono do planeta. É um dos processos industriais mais poluentes do mundo. E ele é absolutamente essencial. Não existe alternativa industrial viável. Entretanto, existe algo extraordinário acontecendo nos gramados, nas florestas, nos campos de todo o mundo. Existe uma enzima chamada nitrogenase, produzida por certas bactérias, que realiza a mesma fixação de nitrogênio que o processo Haber-Bosch realiza, mas a temperatura ambiente, a pressão atmosférica normal, usando uma fração ínfima da energia. A nitrogenase é uma das enzimas mais eficientes e sofisticadas da natureza, e ninguém sabe exatamente como ela funciona em detalhes quânticos. O mecanismo pelo qual ela converte nitrogênio em amônia envolve transferências de elétrons e prótons em sequências precisas que acontecem na escala quântica. Simular esse mecanismo com precisão suficiente para entendê-lo e eventualmente replicá-lo industrialmente exige um poder computacional que está além de qualquer computador clássico, mas está ao alcance de um computador quântico suficientemente poderoso. Se os cientistas conseguirem entender o mecanismo da nitrogenase com precisão quântica e desenvolver um catalisador artificial que replique esse mecanismo, o impacto poderia ser monumental. Uma fixação industrial de nitrogênio que aconteça à temperatura ambiente, com consumo de energia uma fração do processo atual, poderia transformar a agricultura global
tornando os fertilizantes muito mais baratos e acessíveis para agricultores de países em desenvolvimento e eliminando uma fração significativa das emissões industriais de carbono. Falando em emissões de carbono, vamos abordar as mudanças climáticas. Este é provavelmente o maior desafio que a civilização humana enfrenta no século XXI. E a computação quântica pode ter um papel crucial na nossa resposta a ele, em múltiplas frentes. Primeiro, na modelagem climática. Os modelos climáticos atuais são simulações computacionais da atmosfera, dos oceanos, das superfícies terrestres e das interações entre esses sistemas. São incrivelmente complexos, rodando em supercomputadores que consomem megawatts de energia. E mesmo assim, eles têm limitações fundamentais. Eles precisam simplificar processos físicos que acontecem em escalas muito menores do que a resolução do modelo. A formação de nuvens, por exemplo, acontece em escalas de metros a quilômetros, mas os modelos climáticos globais têm resoluções de dezenas a centenas de quilômetros. As interações entre aerossóis e nuvens, que são cruciais para entender o equilíbrio radiativo da Terra e calibrar as projeções de aquecimento, são tratadas por parametrizações aproximadas que introduzem incertezas significativas. Um computador quântico poderia, em princípio, resolver essas equações com muito maior precisão, permitindo modelos climáticos com resolução muito mais fina, reduzindo as incertezas nas projeções e permitindo previsões climáticas regionais muito mais precisas, que são cruciais para planejamento de adaptação. Segundo, na descoberta de novos materiais para energia limpa. A transição para uma economia de baixo carbono requer materiais que hoje simplesmente não existem ou existem apenas em formas não otimizadas. Baterias com maior densidade energética, maior vida útil e fabricadas com materiais abundantes e não tóxicos. Painéis solares mais eficientes. Eletrocatalisadores para a eletrólise de água, que produz hidrogênio limpo. Materiais supercondutores que transportem eletricidade sem perdas à temperatura ambiente, eliminando as enormes perdas nas redes de transmissão elétrica. Todos esses materiais são sistemas quânticos. Seu comportamento é determinado por interações entre elétrons que obedecem às leis da mecânica quântica. Projetar novos materiais requer simular essas interações com precisão. E é precisamente aí que os computadores quânticos têm vantagem fundamental sobre os computadores clássicos. A perspectiva de supercondutores, a temperatura ambiente em particular, é vertiginosa. Hoje, a supercondutividade, a propriedade de conduzir eletricidade sem nenhuma resistência, só ocorre em materiais resfriados a temperaturas criogênicas, o que torna sua aplicação prática em redes de transmissão economicamente inviável. Se um computador quântico pudesse guiar o design de materiais supercondutores que funcionassem à temperatura ambiente, o impacto na eficiência energética global seria extraordinário. As perdas nas redes de transmissão elétrica representam globalmente algo entre 8% e 15% da eletricidade gerada. Eliminar essas perdas equivaleria a um enorme ganho de eficiência sem necessidade de construir nenhuma nova capacidade de geração. Agora precisamos falar de algo que vai incomodar muitas pessoas. Precisamos falar de criptografia. Porque a computação quântica não é apenas uma tecnologia benigna que vai curar doenças e resolver a crise climática. Ela também tem um lado sombrio que precisa ser discutido com honestidade. Praticamente toda a criptografia que protege as comunicações digitais do mundo hoje, seus dados bancários, suas mensagens privadas, as comunicações dos governos, os segredos militares, as propriedades intelectuais das empresas, a infraestrutura crítica de energia e água. Toda essa criptografia repousa sobre problemas matemáticos que acredita-se serem extremamente difíceis para computadores clássicos resolverem. O mais importante desses problemas é a fatoração de números grandes. Dado um número que é o produto de dois primos muito grandes, encontrar esses dois primos é computacionalmente inviável para computadores clássicos quando os números são suficientemente grandes. O algoritmo RSA,
usado em praticamente todas as comunicações seguras na internet, baseia sua segurança exatamente nessa dificuldade. Para dar uma ideia, fatorar um número de 2048 bits usando o melhor algoritmo clássico conhecido em computadores clássicos levaria trilhões de anos, mesmo usando toda a capacidade computacional do planeta combinada. Em 1994, um matemático chamado Peter Shor, trabalhando nos Bell Labs, publicou um algoritmo que demonstrou que um computador quântico ideal poderia fatorar números grandes de forma exponencialmente mais eficiente do que qualquer algoritmo clássico. O algoritmo de Shor rodando num computador quântico suficientemente poderoso poderia quebrar o RSA em horas ou minutos. Em horas ou minutos. Toda a criptografia de chave pública que protege o mundo digital seria inútil. Isso inclui não apenas RSA, mas também o criptosistema de curvas elípticas e o protocolo Diffie-Hellman. A infraestrutura de segurança digital do planeta inteiro precisaria ser substituída. E aqui está um fato alarmante que poucos fora da comunidade de segurança discutem abertamente. Atores estatais, incluindo quase certamente a China, a Rússia, os Estados Unidos e outros países com programas de inteligência avançados, estão provavelmente executando hoje uma estratégia chamada coleta agora, decripta depois. Eles estão interceptando e armazenando hoje enormes volumes de comunicações criptografadas, esperando pelo dia em que terão um computador quântico suficientemente poderoso para decifrá-las. Comunicações que hoje parecem seguras podem ser lidas em 10, 20, 30 anos, quando os computadores quânticos chegarem ao nível necessário. Isso significa que comunicações que você faz hoje, se forem interceptadas e armazenadas, podem ser lidas décadas no futuro. Para comunicações ordinárias, isso talvez não seja preocupante. Mas para segredos de Estado, para propriedade intelectual, para dados médicos, para qualquer informação que deva permanecer confidencial por décadas, é uma vulnerabilidade existencial. Por isso, existe desde o início dos anos 2000 um esforço global para desenvolver criptografia pós-quântica, algoritmos criptográficos que sejam seguros não apenas contra computadores clássicos, mas também contra computadores quânticos. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, o NIST, concluiu em 2022 um processo de vários anos de avaliação de algoritmos candidatos e selecionou 4 algoritmos para padronização, baseados em problemas matemáticos diferentes dos usados hoje. Problemas que se acredita que mesmo computadores quânticos não conseguiriam resolver eficientemente. A transição para esses novos padrões criptográficos é urgente e está em andamento, mas é lenta. Migrar sistemas de infraestrutura crítica para novos algoritmos criptográficos é extraordinariamente complexo e demorado, e o relógio está correndo. Mas os computadores quânticos também oferecem a solução para o problema que eles criaram. A criptografia quântica, baseada nas leis da mecânica quântica, pode oferecer segurança absolutamente inviolável, não apenas computacionalmente difícil de quebrar, mas fisicamente impossível de interceptar sem detecção. A distribuição quântica de chaves, ou QKD, usa fótons individuais para transmitir chaves criptográficas. O princípio da mecânica quântica, que torna isso seguro, é simples. Qualquer tentativa de medir um fóton altera seu estado quântico de forma detectável. Se um espião tentar interceptar a chave quântica, ele inevitavelmente introduz erros que os comunicantes podem detectar. A China tem investido massivamente nessa tecnologia. Em 2020, o país estabeleceu um enlace de comunicação quântica de 4.600 quilômetros entre Pequim e Xangai, utilizando uma combinação de fibra óptica e o satélite quântico Micius, lançado em 2016, que a China usou para demonstrar a distribuição quântica de chaves entre satélite e Terra, a distâncias de mais de 1.000 quilômetros. A corrida quântica é também uma corrida de segurança nacional. E os países que ficarem para trás nessa corrida ficaram para trás numa dimensão fundamental de soberania e segurança.
Vamos agora falar de um domínio que talvez seja o mais filosoficamente profundo de todos: a cosmologia e a física fundamental. Porque os computadores quânticos não são apenas ferramentas práticas para resolver problemas do mundo real. Eles são também instrumentos científicos de uma potência sem precedentes para explorar as fronteiras mais remotas do conhecimento físico. Michio Kaku mencionou a teoria das cordas. Vamos explorar isso com mais profundidade. A teoria das cordas é uma estrutura matemática que tenta unificar as duas grandes teorias da física moderna: a relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade e a estrutura do espaço-tempo em grandes escalas, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento da matéria e da energia em pequenas escalas. O problema é que essas duas teorias são fundamentalmente incompatíveis. Elas usam linguagens matemáticas diferentes e fazem previsões que se contradizem em certas condições extremas, como o interior de um buraco negro ou o momento imediatamente após o Big Bang. Uma teoria que unificasse as duas seria o santo graal da física, a teoria de tudo. A teoria das cordas propõe que as partículas fundamentais, elétrons, quarks, fótons e todas as outras, não são objetos pontuais como se assumia anteriormente, mas sim minúsculas cordas unidimensionais vibrando em espaços com dimensões extras além das 4 que conhecemos. Diferentes modos de vibração dessas cordas correspondem a diferentes partículas. A corda vibrando em seu modo mais baixo é o elétron. Vibrando de outra forma é o quark. Vibrando de outra forma ainda é o fóton. E há um modo de vibração que corresponde exatamente ao graviton, a partícula hipotética, que carregaria a força gravitacional, que a relatividade geral descreve, mas que a mecânica quântica não consegue acomodar. Isso torna a teoria das cordas a única estrutura conhecida que tem o potencial de unificar gravidade e mecânica quântica. Mas há um problema monumental. As equações da teoria das cordas são tão complexas que nenhum computador clássico, presente ou previsível, consegue resolvê-las de forma exata para situações interessantes. Os físicos de cordas trabalham com aproximações e técnicas perturbativas que funcionam apenas em certos regimes. Há questões fundamentais sobre a teoria, como quais das suas inúmeras soluções possíveis, chamadas de paisagem das cordas, que pode ter algo como 10 elevado a 500 soluções distintas, cada uma correspondendo a um universo com constantes físicas diferentes, realmente descrevem o nosso universo, que não podem ser respondidas sem um poder computacional que está além do alcance clássico. Um computador quântico suficientemente poderoso poderia simular as equações da teoria das cordas de forma exata, ou pelo menos muito mais precisa do que é possível hoje, potencialmente revelando previsões testáveis que permitiriam confirmar ou refutar a teoria experimentalmente. Isso seria um dos maiores avanços científicos da história humana, a unificação de toda a física fundamental numa única teoria coerente, verificada experimentalmente, a teoria de tudo. E a outra fronteira cosmológica, onde os computadores quânticos podem ter papel crucial: a compreensão da matéria escura e da energia escura. Juntas, elas compõem aproximadamente 95% do conteúdo do universo. A matéria visível, tudo que podemos ver diretamente, estrelas, galáxias, nebulosas, planetas, poeira cósmica, gás interestelar, tudo isso representa apenas 5% do universo. O restante é completamente desconhecido. Sabemos que a matéria escura existe porque seus efeitos gravitacionais são observáveis. Ela mantém as galáxias unidas, contribui para a formação de estruturas em larga escala no universo, desvia a luz de objetos distantes por lente gravitacional. Mas não sabemos o que ela é. Ela não emite, absorve ou reflete luz. Ela interage gravitacionalmente, mas aparentemente não tem nenhuma outra interação com a matéria ordinária. Os candidatos mais populares são partículas chamadas WIMPs, partículas maciças de interação fraca, ou axions, partículas muito mais leves previstas por certas extensões do modelo padrão da física de partículas.
simular as redes de interação entre partículas candidatas e verificar se elas reproduzem as distribuições observadas de matéria escura no universo é um problema computacional de enorme complexidade. Os computadores quânticos podem, em princípio, abordar esse problema com uma eficiência que está além do alcance clássico, potencialmente guiando experimentos físicos para os tipos de partículas mais prováveis de serem a matéria escura. E há algo ainda mais estranho. Alguns físicos especulam que a própria estrutura do universo pode ser quântica de uma forma mais profunda do que qualquer coisa que possamos capturar com nossas teorias atuais. John Wheeler, um dos grandes físicos do século XX, que cunhou os termos buraco negro e espuma quântica, propôs o conceito de it from bit, ou informação do bit, a ideia de que no nível mais fundamental, o universo não é feito de matéria ou energia, mas de informação. Que a realidade física emerge de atos de medição quântica. Que o universo é, de alguma forma, computacional em sua essência. Isso é especulação filosófica na fronteira da física. Mas alguns pesquisadores levam a sério. E se for verdade, então um computador quântico não é apenas uma ferramenta para simular o universo. É algo que compartilha a mesma natureza fundamental do universo. É algo que opera segundo os mesmos princípios que constituem a realidade. Isso é vertiginoso de contemplar. Vamos agora abordar um tópico que certamente está na sua mente: a relação entre computação quântica e inteligência artificial. Porque vivemos num momento em que a inteligência artificial está transformando o mundo com uma velocidade que deixa a maioria das pessoas aturdida. Os modelos de linguagem de grande escala, que estão por trás dos assistentes de IA que você pode hoje conversar, são treinados em computadores clássicos, com quantidades enormes de dados e poder computacional. O treinamento de um modelo de IA de grande escala hoje pode custar dezenas de milhões de dólares em energia e hardware. E há limites claros de quão eficientemente os algoritmos clássicos de aprendizado de máquina escalam com a quantidade de dados e parâmetros. Existem algoritmos quânticos de aprendizado de máquina que, em teoria, poderiam oferecer acelerações exponenciais sobre seus equivalentes clássicos. O algoritmo HHL, publicado por Harrow, Hassidim e Lloyd em 2009, demonstrou que sistemas de equações lineares podem ser resolvidos em computadores quânticos com aceleração exponencial sobre os melhores algoritmos clássicos conhecidos. Muitos problemas de aprendizado de máquina se reduzem a resolver sistemas de equações lineares. Portanto, o HHL e algoritmos relacionados apontam para a possibilidade de acelerações quânticas em aprendizado de máquina. Mas há um detalhe importante. A aceleração quântica muitas vezes tem ressalvas. O HHL requer que os dados de entrada já estejam numa forma quântica eficientemente acessível, e preparar os dados nessa forma pode ser tão custoso quanto o problema original. Pesquisadores trabalham intensamente para determinar quais problemas de aprendizado de máquina realmente se beneficiam de acelerações quânticas genuínas versus quais apenas parecem se beneficiar quando não se conta o custo de preparação dos dados. Mas há uma área específica onde a aceleração quântica parece genuinamente promissora para a inteligência artificial: a otimização. Muitos problemas de aprendizado de máquina e muitos problemas práticos em logística, finanças, design de circuitos, planejamento de rotas, alocação de recursos, são fundamentalmente problemas de otimização. Você tem um espaço enorme de possibilidades e precisa encontrar a possibilidade que minimiza ou maximiza alguma função objetivo. Os algoritmos clássicos frequentemente ficam presos em ótimos locais, soluções que são melhores do que seus vizinhos, mas piores do que a solução global ótima. Algoritmos quânticos como o Quantum Approximate Optimization Algorithm, o QAOA, e os sistemas de amostragem quântica exploram a superposição e o tunelamento quântico para explorar o espaço de soluções de formas que os algoritmos clássicos não conseguem, potencialmente escapando de ótimos locais e encontrando soluções globalmente melhores. O D-Wave Systems, empresa canadense fundada em 1999,
Construiu processadores baseados em anelamento quântico, uma técnica de otimização quântica, com milhares de qubits. Eles venderam sistemas para a NASA, para a Volkswagen, para a Lockheed Martin, para o Laboratório Nacional Los Alamos, entre outros. Os resultados em aplicações práticas são mistos e objeto de debate científico, mas demonstram que há interesse comercial real em usar hardware quântico para resolver problemas de otimização, mesmo nos sistemas de hoje, imperfeitos e ruidosos, da era NISQ. E a outra área que precisa ser mencionada, finanças. Os mercados financeiros são sistemas de extrema complexidade, com trilhões de dólares em ativos sendo negociados diariamente, segundo dinâmicas que emergem das interações de milhões de agentes individuais. Modelos financeiros precisam precificar derivativos complexos, estimar risco de carteiras, otimizar estratégias de investimento, detectar fraudes, prever inadimplências. Todos esses são problemas computacionalmente intensivos. Os bancos de investimento, os fundos de hedge, as bolsas de valores, estão entre os investidores mais ativos em pesquisa e desenvolvimento de computação quântica. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, BBVA, Barclays, Standard Chartered, todos têm programas ativos de exploração de computação quântica. O algoritmo de Monte Carlo quântico, que amostra espaços de probabilidade de forma exponencialmente mais eficiente do que o Monte Carlo clássico, tem aplicações diretas em precificação de derivativos financeiros e gestão de risco. A otimização quântica de portfólios pode encontrar alocações de ativos que minimizam risco e maximizam retorno de forma mais eficiente do que os métodos clássicos atuais. A detecção de fraudes em tempo real, que analisa padrões em enormes conjuntos de transações, pode se beneficiar de algoritmos quânticos de aprendizado de máquina. O setor financeiro sabe que os primeiros a dominar a computação quântica terão vantagens competitivas enormes e estão correndo para não ficar para trás. Mas há uma dimensão que quase nunca é mencionada quando se fala de computação quântica e que eu considero talvez a mais importante de todas: o que ela vai fazer com o que significa ser humano. Não no sentido de que os computadores quânticos vão tornar os humanos obsoletos. Não é isso. É algo mais profundo. É sobre o que a computação quântica revela sobre a natureza da realidade e, portanto, sobre a natureza da consciência. Porque existe um debate fascinante, acalorado e ainda não resolvido, sobre se a consciência tem componentes quânticos. Roger Penrose, matemático e físico de Oxford, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2020 pela sua contribuição para a teoria dos buracos negros, propôs junto com o anestesista Stuart Hameroff a teoria ORC-OR, redução objetiva orquestrada, segundo a qual a consciência emerge de processos de colapso quântico que ocorrem dentro de estruturas proteicas chamadas microtúbulos que existem em abundância nos neurônios. Segundo Penrose e Hameroff, a consciência não é apenas computação clássica emergindo de conexões neurais. Ela envolve algo fundamentalmente quântico. A maioria dos neurocientistas é cética em relação a essa teoria. O ambiente quente e úmido do cérebro parece inhospitaleiro para a manutenção de coerência quântica nos tempos necessários para os mecanismos que Penrose e Hameroff propõem. Mas não é impossível. E há pesquisas recentes sugerindo que processos quânticos podem desempenhar papéis funcionais em sistemas biológicos. Na fotossíntese, onde há evidências de que a transferência de energia dentro dos complexos de captação de luz envolve coerência quântica. No olfato, onde há evidências de tunelamento quântico no mecanismo de ativação dos receptores olfativos. Na navegação de pássaros, onde há evidências de que aves migratórias usam um mecanismo baseado em pares de elétrons entrelaçados em moléculas de criptocromos nos olhos para detectar o campo magnético da Terra. Se a vida usa mecânica quântica com tão generalidade, por que o sistema biológico mais complexo conhecido, o cérebro humano, não o faria? E há uma perspectiva ainda mais especulativa, mas não menos fascinante. A hipótese de que o universo, como John Wheeler sugeriu, é fundamentalmente informacional, e que a mecânica quântica
com seu princípio da incerteza, seu entrelaçamento e suas superposições, é o substrato informacional mais profundo da realidade. Se isso for verdade, então a computação quântica não é apenas uma tecnologia mais poderosa. É uma tecnologia que opera na mesma linguagem que o universo usa para ser o que é. É como se a humanidade estivesse aprendendo a falar a língua nativa da realidade, em vez de uma tradução aproximada. Isso é extraordinário, é arrepiante de contemplar. E pode ter implicações filosóficas e científicas que estamos apenas começando a vislumbrar. Há também um aspecto profundamente democrático e geopolítico que precisa ser discutido. A corrida pela computação quântica não é apenas uma competição técnica. É uma competição pelo futuro da ordem mundial. A China investiu entre 10 e 15 bilhões de dólares em computação quântica nos últimos anos. Construiu o maior laboratório de ciências quânticas do mundo em Hefei, tem satélites quânticos em órbita, tem a maior rede de comunicação quântica do mundo. Os Estados Unidos responderam com o National Quantum Initiative, aprovado em 2018, financiando pesquisa quântica com bilhões de dólares anuais distribuídos entre agências como NSF, DOE, DARPA, NIST e outros. A União Europeia tem o Quantum Flagship, com 1 bilhão de euros. O Reino Unido, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, o Canadá, todos têm programas nacionais de computação quântica. E o Brasil? O Brasil criou em 2023 a Rede Nacional de Computação Quântica, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que conecta centros de pesquisa em universidades e institutos científicos do país. O Brasil tem grupos de pesquisa em computação quântica no ITA, no INPE, na Unicamp, na USP, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Não é um player de primeira linha nessa corrida, mas também não está ausente. E as decisões de investimento que o Brasil fizer nas próximas décadas determinarão em grande medida se o país será um ator relevante na era quântica ou um consumidor passivo de tecnologia desenvolvida por outros. Porque aqui está a realidade. Assim como a Revolução Digital criou uma nova divisão global entre países tecnologicamente avançados e países dependentes de tecnologia importada, a Revolução Quântica ameaça criar uma divisão ainda mais profunda. Os países que dominarem a computação quântica terão vantagens em segurança nacional que podem ser decisivas. Suas comunicações serão invioláveis, eles poderão quebrar as comunicações de adversários. Terão vantagens em desenvolvimento de novos materiais, medicamentos, fontes de energia. Suas economias serão mais eficientes, porque seus algoritmos de otimização serão mais poderosos. A desigualdade tecnológica entre nações pode se aprofundar dramaticamente. E, por isso, as decisões de política científica que os países fazem agora, nos próximos 5 a 10 anos, são decisões de altíssima consequência estratégica. Não é exagero dizer que a computação quântica pode redefinir o equilíbrio de poder global nas próximas décadas, da mesma forma que o domínio nuclear redefiniu o equilíbrio de poder no pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos agora falar de algo que ficou implícito, mas precisa ser explicitado: o problema do mapeamento do cérebro e a possibilidade de upload da consciência, que Michio Kaku mencionou de forma breve. Essa é uma das ideias mais radicais que a computação quântica torna, se não provável, pelo menos concebível num futuro distante. A ideia é a seguinte: se mapeássemos com precisão absoluta todos os neurônios do cérebro humano, todas as suas conexões sinápticas, os pesos de cada sinapse, os estados eletroquímicos de cada neurônio, em princípio teríamos uma descrição completa do substrato físico da consciência. E se carregássemos essa descrição num sistema computacional suficientemente poderoso e a executássemos como uma simulação, o que emergiria dessa simulação seria consciente da mesma forma que você é consciente agora. Esse é um dos problemas filosóficos mais difíceis que existem. Envolve questões sobre identidade pessoal, sobre a natureza da consciência, sobre o que significa ser o mesmo ser ao longo do tempo, sobre se a consciência é um fenômeno puramente físico ou se há algo mais que não pode ser capturado numa simulação computacional.
A neurociência atual nem sequer chegou a mapear completamente o connectome, o mapa completo de todas as conexões neurais de um organismo tão simples quanto o nematódio Caenorhabditis elegans, que tem exatamente 302 neurônios e aproximadamente 7.000 sinapses. O mapa foi concluído em 1986 e ainda é estudado intensamente. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios e algo como 100 trilhões de sinapses. O desafio técnico de mapear tudo isso é astronômico, mas não é fundamentalmente impossível. É uma questão de poder computacional e de técnicas de imagem suficientemente precisas. E aqui entra a computação quântica. Simular 150 trilhões de conexões sinápticas, cada uma com seus pesos, sua dinâmica temporal, suas propriedades eletroquímicas, exige um poder computacional que está além de qualquer computador clássico concebível, mas pode estar ao alcance de um computador quântico suficientemente avançado. Não do tipo de computadores quânticos que existem hoje, mas talvez do tipo que existirá daqui a 50 anos, 100 anos. Se isso for possível, as implicações são vertiginosas. Significaria que a morte, tal como a conhecemos, não seria necessariamente o fim. Que a consciência de um ser humano poderia ser preservada indefinidamente numa simulação. Que seres humanos poderiam eventualmente existir em múltiplas instâncias simultâneas. Que você poderia enviar sua consciência através de redes de comunicação quântica para qualquer lugar do universo onde houvesse infraestrutura computacional para executá-la. Que a fisiologia biológica, com seus limites de longevidade impostos pela entropia, seria apenas uma fase transicional da existência humana. Isso soa como ficção científica, e talvez seja sempre ficção científica. Talvez existam objeções filosóficas ou físicas fundamentais que nunca superaremos. Mas se a computação quântica algum dia tornar esse cenário tecnicamente realizável, teremos que enfrentar questões éticas, filosóficas e espirituais para as quais não temos respostas prontas. Nenhuma tradição religiosa, nenhum sistema filosófico, nenhuma estrutura ética existente foi desenvolvida para lidar com a possibilidade de consciência digital e imortalidade computacional. Precisaremos inventar essas estruturas. E precisaremos fazê-lo cuidadosamente, deliberadamente, com sabedoria coletiva, antes que a tecnologia nos atropele. Mas vamos trazer tudo isso de volta ao presente, porque as questões filosóficas longínquas não devem obscurecer o que a computação quântica já está fazendo e fará nos próximos anos. Já existem algoritmos quânticos rodando em processadores reais. Já existem empresas vendendo acesso a computadores quânticos pela nuvem. A IBM tem o IBM Quantum Network, que dá acesso a pesquisadores e empresas a seus processadores quânticos. A Amazon oferece o Amazon Braket, que permite acessar diferentes tipos de hardware quântico de diferentes fornecedores. O Google tem seu próprio programa de computação quântica. A Honeywell, que se fundiu com a Cambridge Quantum Computing para criar a IonQ, oferece hardware baseado em íons aprisionados, uma tecnologia diferente dos qubits supercondutores da IBM e do Google, com vantagens diferentes. Íons aprisionados têm tempos de coerência muito maiores e erros muito menores por operação, mas são mais lentos e mais difíceis de escalar. Elétrons de spin em pontinhos quânticos de silício, fotons, átomos neutros aprisionados em redes ópticas, todos são plataformas quânticas sendo pesquisadas com resultados promissores. Não existe consenso sobre qual tecnologia vencerá. Pode ser que diferentes tecnologias dominem diferentes nichos de aplicações, da mesma forma que hoje existem diferentes arquiteturas de processadores clássicos otimizados para diferentes tarefas. Pesquisadores já estão rodando em hardware quântico real versões simplificadas de algoritmos para simulação de moléculas, para problemas de otimização, para problemas de aprendizado de máquina. Os resultados são modestos ainda. Os sistemas são pequenos demais e ruidosos demais para resolver problemas de tamanho real. Mas cada avanço em qualidade de qubit, em tempo de coerência, em técnicas de correção de erros, em compilação de circuitos quânticos, traz esse momento mais próximo.
A trajetória de avanços na qualidade dos qubits tem sido extraordinariamente consistente. A fidelidade das operações de 2 qubits, que é a medida de quão precisamente você pode realizar operações entre qubits, melhorou de algo em torno de 90% nos sistemas da era 2015 para valores acima de 99% nos melhores sistemas atuais. Isso pode parecer uma pequena diferença, mas para algoritmos que requerem milhares ou milhões de operações, a diferença entre 90% e 99% de fidelidade por operação é a diferença entre um sistema completamente inutilizável e um sistema funcional. IBM anunciou uma trajetória ambiciosa que pretende ter processadores quânticos com 1 milhão de qubits físicos até o final desta década. A empresa chama essa visão de computação quântica cêntrica, onde sistemas quânticos e clássicos trabalham juntos, cada um fazendo o que faz melhor. Essa visão de computação híbrida clássico-quântica é provavelmente mais realista no médio prazo do que a ideia de computadores quânticos totalmente autônomos. Para a maioria das aplicações, o computador quântico funcionará como um coprocessador especializado, chamado de QPU, Quantum Processing Unit, da mesma forma que as GPUs, Graphic Processing Units, hoje são coprocessadores especializados para a computação paralela massiva em aprendizado de máquina. O sistema clássico gerencia a interface com o usuário, prepara os dados, envia subproblemas adequados para o QPU, recebe os resultados quânticos e os integra na solução final. Esse modelo híbrido pode oferecer vantagens práticas muito antes de termos computadores quânticos tolerantes a falhas para uso geral. Há também o campo emergente da comunicação quântica e da internet quântica. Se a computação quântica trata de processar informação quântica localmente, a comunicação quântica trata de transmitir informação quântica entre locais distantes. Os qubits, ao contrário dos bits clássicos, não podem ser amplificados ou copiados. O teorema de não-clonagem quântica afirma que é impossível criar uma cópia perfeita de um estado quântico arbitrário. Isso é um obstáculo para a comunicação quântica de longa distância, porque os amplificadores ópticos clássicos, que estendem o alcance das redes de fibra óptica, funcionam precisamente medindo e copiando os sinais. Para a comunicação quântica de longa distância, é necessário uma tecnologia diferente, chamada repetidores quânticos, que usam entrelaçamento e teletransporte quântico, que é uma técnica para transferir estados quânticos entre locais distantes sem fisicamente mover as partículas, para estender o alcance da comunicação quântica. Teletransporte quântico não é teletransporte de ficção científica. Ele não transporta massa nem informação clássica. Ele transfere um estado quântico de um qubit para outro, destruindo o estado original no processo, o que é consistente com o teorema de não-clonagem. Mas ele é real, foi demonstrado experimentalmente e é a base para repetidores quânticos e para a internet quântica. Uma internet quântica permitiria comunicação absolutamente segura entre pontos arbitrários do planeta e conectaria computadores quânticos distribuídos em redes de processamento quântico de poder combinado vastamente maior do que qualquer sistema individual. É um futuro extraordinário que está sendo construído agora, tijolo por tijolo, qubit por qubit, em laboratórios ao redor do mundo por cientistas que passam suas carreiras resolvendo problemas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Problemas como manter um qubit coerente por 1 milissegundo adicional. Como reduzir a taxa de erro de uma operação de 2 qubits em uma fração de 1%. Como compilar um circuito quântico de forma que use o menor número possível de operações, porque cada operação adicional introduz mais ruído. Como projetar sistemas de correção de erros que sejam eficientes o suficiente para serem implementados em hardware real. Como garantir que diferentes partes de um processador quântico estejam bem entrelaçadas sem introduzir decoerência. São problemas técnicos áridos, muitas vezes invisíveis ao público, mas cada solução que se encontra os aproxima um passo mais perto de um mundo que nenhuma geração anterior
conseguiu imaginar com precisão suficiente para entendê-la de verdade. E eu quero terminar com algo que acho profundamente importante. A computação quântica é frequentemente apresentada como uma promessa tecnológica, um conjunto de aplicações futuras que vão mudar o mundo. E sim, ela é isso, mas ela também é algo mais. Ela é uma revelação sobre a natureza da realidade. É a descoberta de que o universo opera em níveis de complexidade que excedem fundamentalmente nossa intuição clássica. É a descoberta de que partículas podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, que objetos separados por enormes distâncias podem estar correlacionados de formas que desafiam qualquer concepção clássica de localidade, que o ato de observação é fisicamente inseparável do fenômeno observado. Essas descobertas mudaram para sempre, como os físicos entendem a realidade. E a computação quântica é a tecnologia que emerge diretamente dessas descobertas. Ela é a prova de que compreender a natureza em seus níveis mais profundos não é um exercício acadêmico abstrato. É a fonte de poderes práticos sem precedentes. Quando você ouve que um computador quântico resolveu um problema em 220 segundos que levaria 10.000 anos num computador clássico, isso não é apenas uma estatística impressionante. É um sinal de que a humanidade aprendeu algo fundamental sobre como o universo processa a informação. É um sinal de que estamos aprendendo a usar as leis mais profundas da física como alavancas para realizar o que antes era impossível. É um sinal de que a fronteira entre o que é possível e o que é impossível está se movendo. E vai continuar se movendo à medida que os computadores quânticos ficarem mais poderosos, mais estáveis, mais acessíveis. Daqui a 20 anos, um processador quântico tolerante a falhas resolverá problemas que hoje são intratáveis. Daqui a 50 anos, talvez a computação quântica seja tão onipresente quanto a computação clássica é hoje. Daqui a 100 anos, as gerações futuras olharão para nós como nós olhamos para os engenheiros que construíram os primeiros computadores eletrônicos, como pioneiros que não podiam imaginar completamente o que estavam desencadeando. E nós somos a geração que está vendo isso começar, que tem o privilégio raro de estar presente no nascimento de uma tecnologia transformadora, consciente o suficiente para reconhecer sua importância histórica enquanto ela ainda está acontecendo. Isso é um presente extraordinário. E a melhor coisa que podemos fazer com esse presente é entender o que está acontecendo, acompanhar o progresso, apoiar a pesquisa, exigir políticas públicas inteligentes que garantam que os benefícios da revolução quântica sejam distribuídos amplamente e não capturados apenas por poucos, e nutrir nas gerações mais jovens a curiosidade científica e o rigor matemático que serão necessários para continuar construindo esse futuro. Porque no final a computação quântica não é uma história sobre máquinas. É uma história sobre a capacidade humana de olhar para a natureza, de entendê-la em seus níveis mais profundos e de usar esse entendimento para transcender limites que pareciam permanentes. É a história mais humana que existe,